Você sabe o que é Fine Art? Hoje no TV Mãos à Obra vamos falar dessa tendência mundial que está chegando com tudo aqui em Pernambuco. Daremos também dicas de como fazer a manutenção correta da sua caixa d'água. E ainda saiba como calcular a quantidade certa de tinta para cada ambiente da casa. TV Mãos à Obra está no ar. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um TV Mãos à Obra. Vocês viram, né? O programa de hoje está imperdível. E a gente começa falando sobre uma técnica capaz de transformar fotografias em verdadeiras obras de arte. A tendência Fine Art ganhou o mundo e está chegando com tudo aqui em Pernambuco. A árvore solitária em meio à imensidão do oceano num belo fim de tarde. A beleza do carnaval pernambucano, retratada no colorido da indumentária do maracatu rural. O contraste de cores que tem como protagonista uma luminária. A fotografia Fine Art é aquela produzida por impulso artístico e estético, sem a preocupação de ser documental ou comercial. Aqui valem muito mais um olhar apurado ou um ângulo capaz de produzir uma imagem extraordinária. Por isso, esse tipo de arte, muito mais subjetiva, tem atraído cada vez mais profissionais da fotografia, focados no mercado que só cresce. Renata e Ieda são fotógrafas há mais de 30 anos. Começaram com fotojornalismo, mas hoje produzem arte em forma de telas. E que está a diferença, porque hoje todo mundo fotografa, mas o olhar do fotógrafo é aquele que percebe detalhes, enquanto as outras pessoas não percebem. Então, a simples janela dentro do carro já dá uma imagem como essa. E eu acho que o diferencial dessa obra é o suporte, que é um metacrilato. Ele é impresso em acrílico, então já dá todo um brilho. Renata, me tira uma dúvida, isso aqui é azulejo ou é a foto do azulejo? Isso é a foto do azulejo. Eu fiz em São Luís, é um trabalho recente, foi feito agora em maio. Acho que até a escolha da moldura, a escolha do vidro, dá essa impressão de que é o azulejo mesmo, né? Foi uma coisa que me atraiu, a questão das cores utilizadas, a textura do próprio azulejo aí já em decomposição, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Parte da obra delas pode ser vista na exposição que fica em cartaz até o fim deste mês, nesta loja de decoração em Boa Viagem. Aqui um Marco Zero meio que desconstruído, né? O que é que você quis passar com essa obra? Na verdade, eu parti da ideia que a gente tem de que a fotografia é um instante e eu quis justamente, como você falou, desconstruir essa ideia, né? Mostrando que uma fotografia ela pode ter muitos instantes e muitos espaços. E essa obra aqui foi em Nova York, né? Foi, justamente. Essa aqui faz parte das minhas fotos de viagem, né? Vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui específico, eu quis aproximar um pouco a fotografia da pintura e a minha ideia a baixar a velocidade e fazer um movimento para que desse essa borrada foi justamente para que parecessem umas pinceladas, né? Numa tela. Eu acho que tem muito disso também, né? Você trazer fotografias de viagens inesquecíveis, né? Se olhar para ela e relembrar de uma viagem. Sem dúvida, isso é maravilhoso, né? Porque viajar é maravilhoso e lembrar delas depois é mais maravilhoso ainda, né? E como a viagem, eu acho que a gente carrega todas as viagens que a gente fez para a nossa vida inteira, né? Então a fotografia ela vem junto, né? Para nos lembrar de como foi. As criações também foram parar num site idealizado por Renata e Ieda, que passaram a usar a plataforma digital para exposição e comercialização dos trabalhos. Mas não basta dominar técnicas de fotografia, de edição, com tratamento de cor, nitidez e tudo mais. Para se chegar a uma obra como essa aqui, um dos segredos também está na impressão, desde a escolha do papel, a moldura que irá compor cada foto. Fui conhecer uma gráfica que é referência na impressão Fine Art, onde o cuidado com o processo de reprodução de uma imagem está em primeiro lugar. A gente tem um controle físico do ambiente, né, onde as paredes são cinzas para não interferir na percepção da gente, a cor da lâmpada ela é específica, o controle da umidade do ar é também controlada, né, temperatura, os monitores são calibrados, as impressoras são calibradas, as embalagens são em pH neutro, tudo pronto para poder fazer a gente conseguir alcançar essa qualidade toda. Tô curioso, vamos saber o passo a passo então? Vamos lá.
Então é aqui que acontece o processo de impressão, né? Isso. Depois que sai de lá, vem para cá imprimir, né? A gente usa aqui equipamento também que vai garantir essa longevidade, né? Então as impressoras são próprias para conseguir continuar esse processo de fine art, que elas têm tanto uma quantidade maior de cartuchos, né? Elas trabalham com 12 cartuchos, uma impressora normal trabalha apenas com 4. Como o papel também ele é próprio para receber esse pigmento que é mineral e que vai fazer durar esses 300 anos. 300 anos? Pode durar até 300 anos. Qualidade e durabilidade são pilares da impressão fine art. Quando se fala em fine art, a gente está falando sempre sempre batendo em duas teclas, né? Longevidade e qualidade. Então, a gente precisa que tudo que está lá no monitor saia muito fiel aqui. A gente está falando, né? Tá vendo lá, vai sair igual aqui e vai durar muito tempo. Aqui onde os papéis ficam armazenados, né? E aí tem que ter todo um cuidado também. Isso, a gente tem um cuidado com temperatura e umidade, né? A gente tem equipamentos que ficam 24 horas monitorando e controlando a umidade do ar, né? Então aqui toda a variedade de papéis que a gente tem fica toda guardada aqui. Agora chegou a hora do último processo, né? A última etapa, vamos lá? Vamos lá. Então é aqui que aquela fotografia que chegou, que foi tratada e que passou pela impressão, termina aqui num quadro, numa bela obra. Isso, a gente vem seguindo esse processo e aqui a gente tem um último cuidado, que às vezes as pessoas não sabem que precisa também, que é muito grande, que é a montagem. Então não adianta ter todo esse cuidado e pecar no final também, né? Isso aqui é um material próprio para usar numa montagem de conservação, chamado FUAM, e ele é uma barreira. Então, se tiver um fungo, alguma umidade, alguma coisa na parede que pode passar para a obra, ele está aqui para inibir. Então, é importante sempre usar esse tipo de material, em vez de Alcatex, outros materiais que, além de terem acidez, eles não servem como barreira. Esse tipo de arte numa sala, num quarto ou até mesmo num escritório como esse aqui, fica lindo, né, gente? E ainda falando sobre arte, você sabia que canudos de papel podem se transformar num suporte de vaso bem interessante para decorar sua casa? Confere só no nosso quadro Faça Você Mesmo. Oi, eu sou Paula Cinetti do Petit Amour Atelier e o Faça Você Mesmo de hoje é comigo. Nós vamos aprender a fazer um suporte para plantas com canudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar os canudos pela quantidade. Para frente, nós vamos usar 3 no primeiro triângulo, 3 no segundo triângulo, 1 para a parte de cima e mais 3 que nós vamos dividir na metade. Nós vamos formar 2 pequenos triângulos. Os 2 triângulos. Para a parte de baixo, para fazer o suporte, onde vai ficar a nossa plantinha, a gente vai utilizar embalagem reciclável. Essa daqui eu estou usando de sorvete. Deixar agora os 2 triângulos e vou para a parte de cima do nosso suporte. Depois que a gente passou nos 2 canudos, a gente agora vai passar por dentro de um dos canudos do triângulo pequeno.
No buraquinho de onde saiu o nylon, a gente vai colocar o terceiro canudo. De onde saiu agora esse nylon, a gente vai entrar no terceiro canudo, no caso que foi o primeiro que a gente utilizou. Agora nós vamos pegar o restante do fio de nylon, que tá aqui, ó, 2 pontas. Vamos cortar e a gente vai passar para poder dar a sustentação aqui. Tá pronta a nossa primeira pirâmide. Nós vamos repetir esse processo. E agora a gente vai juntar essas duas partes. Sempre vocês vão dar início no canudo, que vai ser a sustentação da tua peça total. Agora a gente vai entrar com o nylon nessa parte de baixo desse canudo, vindo por aqui e vai voltar praticamente para o mesmo local que ele iniciou. Aqui já está o nosso suporte pronto. No caso aqui, eu vou pintar de preto para ele ficar mais charmoso. Agora que o nosso suporte já está todo pintadinho, eu vou fazer os nossos enfeites para colocar no suporte. Eu utilizei cápsulas, aquelas de café. A gente vai fazer o quê? Vai pegar o fundinho dela e vai dar uma amassadinha de leve, para ele ficar retinho. Tá vendo? Vou misturar aqui a cola com a terra. A gente tá fazendo essa massinha, essa misturinha, para poder colocar aqui dentro da cápsula. Quando essa terra secar, ela vai ficar toda unida e não corre o risco de cair quando a gente movimentar as nossas cápsulas. E aqui está o nosso suporte finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Ele é bem tranquilo de se fazer, com um custo pequeno. Esse, por exemplo, eu gastei R$ 4,50 com todo o material proporcional. E agora vou colocar na parede para vocês verem como ficou. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem dicas de limpeza e segurança para a sua caixa d'água. Não perde não, hein? Já já. Você já parou para saber como anda a situação da sua caixa d'água? Sabia que um reservatório higienizado de maneira incorreta pode trazer riscos à saúde? Pensando nisso, a gente separou algumas dicas importantes para você fazer a manutenção adequada da sua caixa d'água. Manter a caixa d'água sempre limpa é bem importante para a saúde de quem consome diariamente aquela água armazenada, seja para tomar banho, escovar os dentes, lavar os pratos. Mas você sabe qual maneira correta de fazer a limpeza? Antes de mais nada, é preciso ficar atento a um problema que é bem comum. Infiltração. Fissura, muitas vezes a caixa d'água ela possui fissura e está infiltrando a água do solo e às vezes até água de esgoto. Você pode ter bactérias, né, que pode proporcionar para você que você desenvolva uma verminose, que você possa, dependendo do tipo de contaminação, você ter até uma cólera. Depende, são N doenças que podem ser transmitidas através da água que pode ser contaminada. Para quem possui aquela caixa d'água que geralmente fica em cima do telhado, a atenção tem que ser redobrada. A superior, eu digo que ela requer mais cuidados porque você não está vendo diariamente, né? Normalmente elas ficam acima de um telhado, de um teto que você não tem fácil acesso. Mas a cisterna, você está passando, você está vendo, você tem possibilidade de ver se essa tampa está descoberta, né, destampada, mas a superior você não consegue ver. Por isso é importante a manutenção adequada, a começar pela higienização da caixa d'água ou da cisterna.
o que deve ser feito a cada 6 meses. Veja, para quem está em casa, de maneira mais simples, é esvaziar toda a caixa d'água, tirar todo o resíduo que está, pegar uma escova, um escovão, lavar a caixa d'água, né, como se você estivesse realmente lavando uma calçada, fazer todo o enxágue, remover aquela água, fazer um enxugamento de toda a parte interna para verificar se tem fissura. Depois disso, você libera para enchimento. A superior você faz de igual modo, lembrando que você tem que ter todo o cuidado quando você for acessar o reservatório superior, porque o risco de queda é grande. Porque normalmente está no telhado, tem telha, você pode escorregar, pode quebrar uma telha, mas aí você precisa só ter esses cuidados. Mas o procedimento de limpeza é o mesmo. E qual o produto ideal para essa limpeza? Muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento profundo da técnica de se fazer a limpeza e faz a limpeza achando que é simplesmente você remover todo o lodo e a sujeira e esquece da parte que é fazer a desinfecção do reservatório, que pode ser feito à base de hipoclorito ou de cálcio ou de sódio, que é o hipoclorito granulado ou hipoclorito de sódio, que é o cloro líquido. O ideal era que todos pudessem fazer a análise da água, independente se você é uma residência, uma casa, um apartamento, pelo menos a análise bacteriológica. É ela que vai dizer se a água que você está consumindo ela está livre de coliformes, que o que o Ministério da Saúde fala, que uma água própria para consumo, ela tem que estar ausente de coliformes. E aí você faz uma análise de água que normalmente é por um laboratório especializado. Temos vários aqui no nosso estado que você pode fazer. Se a limpeza for mais complexa, existem empresas especializadas nesse tipo de serviço, com máquinas específicas para a higienização. Isolar a área é recomendado para evitar acidentes, principalmente com crianças. Não é interessante que você faça isso na frente de uma criança, porque se você não tiver travas adequadas nesse reservatório, a criança ela pode ir e querer tentar te imitar e aí você pode ter uma situação bem complicada. Dentro de um condomínio, uma indústria, um hotel onde a gente está acostumado a fazer, a gente faz todo o isolamento da área, porque o pessoal está trabalhando com eletricidade, está trabalhando com alguns equipamentos que oferecem risco para curiosos. Então, a gente isola a área e ali a gente vai ter a certeza de que quem está trabalhando ali é quem realmente está devidamente treinado. Agora que você já sabe fazer a limpeza, é bom ficar atento a um outro quesito muito importante: a segurança, principalmente com relação às caixas d'água superiores. Convidamos o engenheiro para analisar esta caixa d'água que fica em um condomínio residencial. E a primeira impressão não foi nada boa. A gente nota que a caixa existem fissuras nela e já existe destacamento de concreto. O que é que isso significa? Que as armaduras já estão no processo de oxidação avançado, algumas barras dessas armaduras já perderam seção. Manter uma caixa d'água nessas condições é correr sérios riscos. Uma estrutura de uma caixa d'água, ela tem um peso muito grande. Por quê? Porque tem um acúmulo de água dentro dela, além da própria estrutura de concreto. Então você soma o peso da estrutura de concreto, a gente vai ter em torno aí de 2.500 quilos por metro cúbico, e o peso da água, que são 1.000 quilos por metro cúbico. Então, se você tem uma peça dessa, uma caixa, por exemplo, com um problema estrutural, se isso fosse agravando, essa caixa pode romper, uma laje pode romper e pode danificar a estrutura do prédio como um todo, porque desestabiliza o prédio se isso ocorre. É preciso monitorar a caixa d'água, principalmente quando a estrutura é antiga. É interessante que o síndico do prédio ele esteja sempre monitorando essas estruturas de concreto de um prédio, especificamente uma caixa. Se ele nota que aquela caixa tem alguns indícios de patologia, como fissuras, vazamentos pelas paredes, infiltrações, destacamento de concreto, e a gente consegue começar a observar, as armaduras começam a aparecer, como no caso dessa caixa aqui, isso é um indício que ele precisa chamar um profissional qualificado. Por exemplo, um engenheiro, que seria o profissional mais qualificado para fazer um laudo ou já para dizer o que é que tem que ser feito, um projeto para fazer a recuperação da caixa ou até avaliar, fazer um custo-benefício de fazer, em último caso, a demolição da caixa e substituir por uma caixa de polietileno. Existem várias no mercado, entendeu? E existem várias opções. O engenheiro alerta que revestir a caixa d'água de concreto com cerâmica não evita infiltrações e só pode piorar a situação. É como se você quisesse esconder um problema
ou resolver achando que aquela cerâmica ali ela vai deixar que ela vai evitar que a água infiltre pelas paredes. Mas acaba que infiltra, porque esconde um problema que é mais grave ainda, entendeu? Porque por trás da cerâmica tem um reboco e aí a água ela permeia com o tempo pela própria cerâmica, ela destaca a cerâmica e ela também permeia pelos frisos da cerâmica, pelo rejunte. Então, às vezes, você não consegue observar, se for uma parede de concreto, aquela ferragem já pode estar num processo de oxidação mais avançado, a caixa pode estar mais degradada e você não consegue perceber porque tem a cerâmica. E existem várias opções de caixas d'água no mercado e também de itens importantes e fundamentais para o bom funcionamento do seu reservatório. Confere só na reportagem. Bom pessoal, meu nome é Caleb Vieira e eu vou apresentar a vocês algumas dicas sobre bombas. Você que na hora de construir ou reformar ou instalar a caixa d'água de vocês, essa bomba de meio cavalo de potência que vai atender a necessidade para uma caixa d'água de baixa altura, em torno de 10 metros ou 15 metros no máximo, bomba de meio CV, vai atender a necessidade de vocês. Essa bomba aqui, ela atende a necessidade de consumo de uma família de 5 a 8 pessoas. Muitos erram na hora de escolher a bomba para o seu condomínio. Então é interessante vir aqui no Home Center Tupã e procurar um dos nossos consultores para que possamos indicar a melhor bomba para o seu condomínio. É uma bomba que tem a maior potência, que vai impactar na vazão e na velocidade que você vai encher a sua caixa d'água. Também é muito importante escolher as conexões adequadas para a instalação da sua caixa d'água e a sua bomba. Por exemplo, o adaptador com flange, a válvula pé de poço e o registro esférico. A escolha correta dessas conexões, ela pode impactar no bom funcionamento da sua bomba e evitar até vazamentos, entradas de ar e até mesmo a perda da sua bomba por queima, aumentando assim a vida útil da sua bomba. O Home Center Tupã também disponibiliza de bombas para a piscina, que também vem acompanhada com o filtro de acordo com cada necessidade, cada tamanho de piscina. Você procura os nossos consultores e eles com certeza vão saber indicar qual a bomba apropriada para a sua piscina. O Home Center Tupã também dispõe de tanques e caixas d'água de polietileno que varia de 500 a 10 mil litros. As nossas caixas d'água também vêm com tampa que veda, evitando assim a entrada de mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, evitando assim a proliferação desses mosquitos. E o material polietileno também, a vantagem é que ele não possui materiais tóxicos que pode assim contaminar a sua água. Bom pessoal, é isso e espero que tenham gostado das nossas dicas. Olha, não sai daí porque daqui a pouquinho a gente vai falar de cores aqui no TV Mãos à Obra. Você sabe como calcular a quantidade de tinta para um determinado ambiente da sua casa? A gente te ensina já já. Mais uma aula de matemática, né? Chegou a hora de falar de cores aqui no TV Mãos à Obra. Vocês lembram, né, que no programa passado eu e Thaís encaramos o desafio de pintar a nossa sala de casa. Olha, modéstia à parte, ficou show, né, gente? Mas eu confesso que durante essa pintura surgiram várias dúvidas, entre elas a quantidade de tinta que a gente ia precisar para pintar tal parede. E olha, esse é um ponto importantíssimo para que sua pintura não termine em dor de cabeça. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Thaís e Rodrigo e vamos conversar um pouco sobre como foi a experiência da pintura do apartamento deles. E aí Rodrigo, e aí Thaís? Eu adorei, mas vou dizer, cansa, viu? Dá uma canseira danada. Rapaz, tem que ter preparo físico, viu, Jorge? Quer dizer, vocês começaram também fazendo um isolamento de área antes da pintura, tiveram esse cuidado? A gente fez tudo que você pediu, garanto. A gente foi um bom aluno, que tutorial bacana, parabéns. Eu gostei de ver. Isolamos tudo, agora você já viu uma pessoa fazer uma segunda demão com fita crepe. Fita crepe, 2 demãos? Não, isso pra mim é novidade. Porque ficou um espacinho sobrando assim, lá de fora, aí pra não deixar a tinta melar, né, o teto, eu reforcei. Segunda demão de fita, pessoal. Nunca vi isso. Será que vai dar a fita, hein? Muito bem, gostei de ver. E aí, na hora de preparar a tinta, como é que foi? Foi fácil?
Rapaz, eu acho que essa hora foi tranquilo, não foi, Thaís? A gente prestou atenção ali, diluiu, Mexeram mexeu com a direitinho, régua, né? isso. Tem formato de régua, isso aí eu aprendi. Exatamente. Nada de cabo de vassoura, chave de fenda, muito menos mexer com a mão. Fizeram certo. Tudo certinho, não foi, Thaís? E aí na hora de diluir... Luva a gente usou também. Vinha, O EPI é muito importante. O negócio é profissa, tá pensando? E na hora de aplicar o produto, como é que foi? Aí é que o bicho pegou. Não, a aplicação, tudo ok, foi ótimo, né? Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que a tinta seca muito rápido, com 30 minutos, assim, ao toque, já tava seco, né? A aplicação foi ótima. O negócio é que cansa. Pintores do meu Brasil, vocês têm um preparo físico muito grande, porque, sei lá em cima, nos cantinhos, os cantinhos também eram bem difíceis, né? Essa Você parte acertar... do recorte requer realmente muita atenção, né? Muita habilidade ali, né? Isso é pra gente ver realmente como o profissional de pintura tem que ter experiência, né? E o trabalho que dá fazer esse serviço. Foi bom que a gente sentiu na pele, né? Thaís falou da história da secagem rápida, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi que a tinta não tem odor, cara. Thaís é alérgica, estava em contato direto ali com a tinta e parecia que não tinha nada ali, né? Nada, assim. Cheiro. O dia inteiro não ficou cheiro. Claro, a gente estava num ambiente ventilado, né? Mas mesmo assim me chamou a atenção isso também. Ô Jorge, agora uma coisa que eu sofri foi calcular a área assim. Quanto de tinta rendia para aquela parede, se ia sobrar, se ia faltar. Isso aí eu confesso, fiquei meio em dúvida. Bom, então vamos ensinar agora como é que a gente faz o cálculo da quantidade de tinta para pintar uma parede, né? Então, gente, é muito simples. Você pega o comprimento da parede e multiplica pela altura. Assim você vai achar a área dessa parede, Rodrigo. Tá vendo? E como é que a gente compra tinta para a área da parede? Essa pergunta é bem legal. Se você sabe qual é a área que vai ser pintada, você tem que ver também quantas demãos de tinta você vai aplicar. Em geral, 2 demãos são suficientes. E na embalagem vem informando o rendimento do produto. Então, o cálculo para saber a quantidade de tinta, você pega a área, vamos supor que a tua parede lá tenha 50 metros quadrados. Multiplica pelo número de demãos, 50 vezes 2, e divide pelo rendimento da tinta. Se essa tinta tiver um rendimento de 100 metros quadrados, então vai dar 50 da área, 50 metros, vezes 2 dá 100 e divide pelo rendimento da tinta, que também é 100. Então, 50 vezes 2, 100 dividido por 100, 1. Ou seja, vamos ter 1 galão para pintar essa parede. Quase uma aula de matemática, né? Assim fica fácil. Mas o que é que a gente faz com a tinta que sobrou lá em casa? Porque a gente não sabia fazer esse cálculo, então a gente comprou a mais. Ainda bem que sobrou, né? Ruim é quando falta, né? Pois e é. Aí, onde guardar essa tinta? Essa dica também é importante. É importante que você só dilua a tinta que você for utilizar, tá? Se a tinta está concentrada e você quer guardar, vou passar uma dica importante. Pega o galão, vira ele de cabeça para baixo, com ele tampado, evidentemente, né? Quando você vira ele de cabeça para baixo, a tinta vai umedecer toda a tampa. Se houver alguma frestinha ali que pudesse entrar ar, a própria tinta vai vedar e não vai deixar o ar entrar. Depois você volta o galão para a posição normal e pode guardar, que ele vai durar o tempo que tiver lá na etiqueta. E quando a tinta já está diluída e sobra, Jorge? A tinta já diluída não deve guardar por muito tempo, Rodrigo. A gente aconselha consumir essa tinta com no máximo 1 mês. Então a gente tem que pintar outra coisa lá de casa, né? Vamos pintar o quarto de Luísa, né? De repente. Eu gostei da brincadeira, viu? Bom, achei então bacana, me empolguei. Podem contar comigo aí, que eu tô aqui para ajudar nesse processo da pintura, tá certo, gente? Valeu, Jorge. Jorge, mas eu quero saber o seguinte, a gente passou no teste? Gostou, cara? Gostei demais, Rodrigo. Pelo que eu vi lá na parede, o recorte foi minucioso, a pintura foi caprichosa, nota 10 para vocês. Tudo por causa das 2 demãos lá de fita crepe que fizeram a diferença. Fez toda a diferença no final. Bom, eles sentiram na pele o que é pintar a sua própria casa, mas a gente sempre indica a contratação de um profissional experiente para que a pintura realmente fique muito bem acabada. Então é isso, pessoal. Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. Eu estou deixando uma dica toda especial para você lá no Instagram TV. Tchau! Bom, gente, é o começo, né? Quem sabe na próxima vez eu já não consiga pintar uma parede assim, abusando das cores, longe de ser essa obra aí do nosso amigo Jeff. Um abraço, Jeff. Bom, a TV Mãos à Obra vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau.